E aí galera do YouTube, beleza? Aqui é o Lúcio, voltando para mais um vídeo de equipamento aqui no canal. E hoje eu quero apresentar para vocês um equipamento super compacto, bem potente e que vai dar uma evolução máxima no seu set de iluminação para o seu trabalho audiovisual. Eu estou falando do ML100B da Ulanzi, não se confunda, é da Ulanzi. Vem comigo que eu vou te apresentar um pouco sobre esse equipamento, quais são os prós, quais são os contras e se vale a pena ter ele no seu set de iluminação. O ML100B da Ulanzi é um LED de 100 watts de potência, super compacto. Hoje em dia as luzes de 60 watts estão caindo um pouco no esquecimento, estão sendo substituídas pela iluminação de 100 watts, que está se tornando um novo padrão, né? Claro que existem marcas ainda que estão usando a 60 watts, principalmente como formas de compactar mais ainda a produção, mas estão usando muito mais para usos individuais e usos pontuais, às vezes para cenário e às vezes para algum tipo de luz específica, não diretamente sendo para o assunto principal da cena. Na caixa dele a gente vai encontrar algumas coisas, que são elas: o manual, que vem basicamente em qualquer iluminação profissional hoje em dia, vem o manual para explicar como é que usa a luz no geral. Vem o cabo de alimentação da fonte, que é um cabo com encaixe padrão, né, 2 pinos, tudo padrão, tudo show. Vem a fonte de alimentação dela, que é uma fonte relativamente grande para suprir a energia da iluminação, de uma forma que você vai conseguir usar por longos períodos, né? Eu vou já explicar essa questão. E a iluminação em si, que é uma iluminação super básica, bem enxuta, a gente pode ver dessa forma, né? Que tem basicamente 2 dials, um de temperatura, um de potência, e 2 entradas, que é a entrada da fonte e a entrada USB-C. E sim, você consegue usar ela com USB-C. E basicamente vem a iluminação com uma panelinha com encaixe mini Bowens da própria Ulanzi e um difusorzinho que você coloca na panelinha, aquele difusorzinho de silicone. Basicamente vem isso. Eu vou trazer para vocês individualmente mostrando aqui na mão para vocês terem noção do que vem nessa caixa. Então vamos lá, eu coloquei aqui do lado as coisas que eu falei que vem na caixa. Ó, basicamente vem um manual, que é um manualzinho padrão, toda iluminação hoje em dia vem. Tá aqui o manual. Nós temos aqui o cabo de alimentação da fonte, que é basicamente esses 2 pinos aqui e essa entradinha bem aqui. São essas 2 entradas. Beleza. Nós temos aqui a fonte de alimentação, que é esse padrão, grandão, e essa entradazinha aqui, certo? 2 padrões também que todo mundo conhece nesse meio do audiovisual, não muda nada. E nós temos a iluminação, que isso sim é o diferencial dela. E eu vou explicar o porquê que essa aqui é o diferencial. Como eu falei, ela tem uma entrada para a fonte aqui atrás. A gente tem aqui as 2 entradas dela, que são essas 2 aqui. USB-C e entrada padrão de fonte. Mas qual é o diferencial dela? Eu vou te mostrar agora. Você clicando nesse botãozinho aqui, que a gente consegue ver aqui. A gente clicando nesse botãozinho, você pode ver que ela liga, certo? E o que isso quer dizer? Quer dizer que você consegue usar ela sem a fonte. Por quê? Ela tem uma bateria interna. Essa bateria interna vai fazer que você consiga usar em diversas situações que não tem tomada. Então você carrega ela e basicamente você vai ter uma luz de bolso. E a maior vantagem é justamente essa questão da bateria pela parte da facilidade. Então assim, você tem um cubo que é bem pequeno, muito compacto, e você tem potência, que são 2 coisas muito importantes. Lembrando que você está em 1% e está muito forte. Está muito forte. Então assim, você tem essas 3 facilidades no canto só. Tamanho, portabilidade, bateria. São 3 coisas imprescindíveis hoje em dia no audiovisual e você tem tudo nessa luz aqui. Essa luz aqui, ela vai ter esses 3 dials, esses 2 dials aqui. Um dial é para temperatura, outro é para potência. Basicamente ele funciona dessa forma. Você vai ter a temperatura de 2.700 Kelvin até 6.500. Abrange um tamanho bem bom, né? Uma margem bem boa de temperatura. E o outro botãozinho aqui é da potência, que vai de 1% até 100%. Você pode ir clicando nos dials e aí eles vão saltando, né, a temperatura de números em números. E a potência ele vai de 100 para 1 num clique, certo? Isso facilita bastante coisa. O outro ponto importante, pelo fato dele ter USB-C aqui atrás, então você consegue usar isso aqui com um power bank que supra uma potência bacana para recarregar a bateria desse amiguinho aqui. Como a gente sabe, 100 watts de potência é bastante potência. Por exemplo, a Zion, né, tem um bastão chamado F100, que eu já tive um dele, e em 100% ele durava em torno de mais ou menos 32 minutos, porque ele também era 100 watts, então era mais ou menos 32 minutos. Então, come bastante energia. Então, se você for usar isso aqui em 100%, tenha total consciência que você vai precisar ou de um power bank
ou que você vai manter na fonte. A não ser que, salve exceções, você vai usar por pouquíssimo tempo para poder ver a potência real dele durante esse período de uso. E como eu falei também, ele vem com um mini Bowens, que é o Bowens da Ulanzi. Essa aqui é a panelinha dele, certo? É uma panelinha padrão de plástico. Hoje em dia também tá vendo muitas panelinhas desse aspecto aqui. E a entrada dele padrão é mini Bowens, que é essa daqui. No caso, essa aqui é um padrão mini Bowens da Ulanzi. Você vai encontrar apenas, praticamente, acessórios da Ulanzi que encaixem nesse padrão aqui. Raramente, muito raramente, eu diria que quase impossível, você vai encontrar um adaptador para os padrões da Ulanzi. A Ulanzi é bem fechada com essa questão do padrão deles. Então assim, se for comprar algum equipamento da Ulanzi, tenha total noção que você vai ter que comprar alguns adaptadores da própria Ulanzi para facilitar o uso. Não que você não vai encontrar um adaptador que não encaixe, não vai ficar tão encaixado, mas vai encaixar. O outro detalhe que também vem junto no pacote é esse silicone branco aqui para difundir a luz com a panelinha. Porque assim, sinceramente, como o encaixe da Ulanzi é bem específico, você vai ter que usar alguns adaptadores da própria Ulanzi. E às vezes você não vai encontrar no mercado de uma facilidade tão grande. E aí eles mandam sempre também essa questão do silicone que você coloca na panelinha e fica basicamente assim. Esse silicone aqui, ele é um silicone mais grosso, certo? Dá pra ver que ele é mais grosso. Você pegando, você apertando, você vê que ele é mais firme, tá? Ele é mais grosso, vai passar menos iluminação, mas vai difundir mais iluminação. Eu acredito que ele vai mudar um pouco a cor, o aspecto da luz, por ele ser mais grosso. Ele parece ter um tom mais amarelado também. A gente vai fazer os testes daqui a pouco. E basicamente é isso que vem no pacote do Ulanzi ML100B. Então vamos lá. Basicamente, a gente vai fazer agora a troca. Sempre a gente faz essa troca, né? Da nossa iluminação principal, que é o Amaran 200XS, por essa luz aqui da Ulanzi. Só que aqui a gente vai ter umas pequenas mudanças. Eu não tenho um adaptador para colocar o meu modificador que eu uso aqui nele. Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar o adaptador do kit. Da forma que ele veio aqui, eu vou colocar ele aqui. E vamos ver como é que vai ficar o resultado. Vai ser um resultado muito diferente comparado a esse aqui, porque são duas luzes totalmente diferentes. Aqui tá um parabólico de 1,20 m, tá um Amaran, tá um grid. E aqui vai ficar basicamente isso aqui, apenas na bateria. Vamos usar só na bateria e vamos se ligar no resultado que vai dar agora. Pronto, eu fiz a substituição agora das luzes. Eu coloquei aqui o nosso MLB da Ulanzi com a panelinha, com o difusor, e fica nesse aspecto aqui em 1%, certo? Existe uma mudança muito grande, né? Vocês podem ver, a luz está bem mais dura, não está tão difusa, não está tão bem espalhada no rosto, existe mais sombra para cá. Todos esses aspectos acontecem por conta da falta do modificador, né? Porque realmente eu não recebi o equipamento com isso, e isso pode atrapalhar um pouco. Em pontos gerais, ela é uma luz muito boa, né? Ela traz uma veracidade de cores, uma potência muito boa, uma praticidade espetacular por ser de 100 watts e não precisar de fonte conectado, né? Muito bom. Mas o que atrapalha realmente é a questão de não ter um Bowens padrão, né? Esse Bowens não sendo padrão não encaixa, não faz encaixar os modificadores grandes. Ou seja, eu não consigo colocar um de 90 centímetros, não consigo colocar um de 120, não consigo colocar um Beauty Dish grande. Várias coisas que você tem que colocar, você quer colocar, às vezes você não vai ter essa facilidade. Então esse dá pra dizer que é o maior ponto negativo dessa luz. Ponto positivo, tem um preço acessível comparado às concorrentes. Bateria interna, que tem um tempo razoável. Inclusive eu nem falei sobre isso, mas o tempo máximo de funcionamento dela usando em potência máxima de 100% é de 46 minutos. Ou seja, você vai ter uma luz de 100 watts de potência, super compacta, por 46 minutos. Ah, mas se eu precisar usar na força mínima, da forma que eu estou usando aqui agora, tá no mínimo, não tem modificador na frente, né? Fora o que já vem nele com a panelinha e com silicone. Quanto tempo ele dura? O manual consta que dura 7 horas. Eu não vou fazer esse teste de 7 horas, não vou deixar gravando, não vou deixar parado, porque eu não sou maluco, né? Mas se o manual diz, a gente vai ter que acreditar na marca. É um tempo bem razoável, né? Levando em consideração que é um cubículo desse tamanho, é um tempo bem razoável. E dá pra ver que esse próprio modificador, por mais que ele deixe a luz mais dura, ele dá um contraste bem interessante. Então assim, a minha face, né, o meu corpo, tem um contraste, deixa um contraste muito mais interessante. A parte da edição, eu mantenho sempre a questão do mesmo padrão de edição. Eu mudo só quando tá muito estourado, algum ponto assim, mas a colorização, as sombras, tudo, eu mantenho o padrão da edição para vocês verem justamente como é a questão da minha edição padrão, que eu uso nos meus vídeos, e a diferença que dá com o equipamento diferente, porque a gente não consegue ter as nuances do que acontece de modificação de cor
quando tá trocando de equipamento, quando você mantém um padrão na edição. Então você mantém um padrão totalmente igual, colorização totalmente igual, muda pequenos pontos, né, para não estragar a imagem, e você vê o resultado final, que dá a iluminação sendo trocada. Mas é isso, né? Esse foi o vídeo sobre a Ulanzi MLB, um videozinho curtinho, um videozinho compacto, só para mostrar para vocês terem uma noção geral do que se trata essa iluminação, e você pode adquirir ela lá na loja da DS Foto e Vídeo, que cedeu o equipamento para a gente fazer esse conteúdo. Não se esqueça também de usar o cupom LTFOTOS para garantir 10% de desconto lá no DS Foto e Vídeo. Você encontra esses equipamentos da Ulanzi e muito mais com descontos imperdíveis lá na loja da DS Foto e Vídeo. Não perca tempo, link na descrição para você entrar, gastar o seu precioso dinheirinho em equipamentos de qualidade, com garantia e coisas que você só acha por lá. E é isso aí, eu vou me despedir agora desse vídeo, com a iluminação aqui da Ulanzi, me iluminando da forma que veio aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até mais, valeu!